Olá, boa noite. Boa noite. Novo ritmo em uma pequena cidade nos arredores de Roma. Expectativa de moradores e comerciantes com a chegada do Papa Leão em Castel Gandolfo. Sentinela de esperança em tempos de travessia. Conferência dos Religiosos do Brasil reflete sobre o papel de ser sentinela nos dias de hoje. Proposta que libera jogos de azar enfrenta forte resistência no Senado. Um detalhe que parece simples, mas afeta milhares de pessoas. Estudo mostra que cerca de 90% dos semáforos de São Paulo não atendem o tempo mínimo para a travessia de quem tem mobilidade reduzida. Inverno florido. Temporada de floração de ipês traz novas cores para a capital mineira. O Canção Nova Notícias começou. A força da notícia com a luz da fé. A 25 quilômetros da capital italiana, a pequena cidade de Castel Gandolfo acolhe o Papa Leão XIV até o dia 20 desse mês, durante o seu período de descanso. Os moradores das tranquilas vilas pontifícias já demonstram o entusiasmo com a movimentação local após a presença do ilustre visitante. Castel Gandolfo é um atrativo turístico por sua beleza arquitetônica. A presença dos papas ao longo dos séculos é o diferencial na localidade. Depois de 12 anos, a cidade italiana volta a receber um pontífice em suas férias de verão. Alegria para o prefeito local que acolheu o Papa. Acho que é uma oportunidade de sair de casa e não de ver o Santo Padre na televisão, mostrando o quão próxima a cidade de Castel Gandolfo está dele. O prefeito e os comerciantes também esperam que a estadia de Leão atraia turistas que desejam ver o novo líder da Igreja Católica. Certamente traz ainda mais crescimento, portanto, um impulso para o turismo e a economia é certamente importante. Em Castel Gandolfo, desde 1596, o Vaticano possui um palácio papal, incluindo vastos jardins em estilo renascentista. Em seu pontificado, Francisco optou por não tirar férias por lá, passando o verão em sua residência no Vaticano. O Papa aqui é stato sempre importante per questo. Papa Leão nos deu um presente maravilhoso, disse Stefano Carosi, proprietário de uma cafeteria na praça principal da cidade. Para o comerciante, a presença do Papa sempre foi importante em Castel Gandolfo. Piace come persona. Gosto dele como pessoa, tanto que o pinto, expressou o artista Giovanni Mattiello, que espera a visita do Papa em sua loja. E agora a gente segue aqui com assuntos do Brasil, porque a 27ª Assembleia da Conferência dos Religiosos do país segue em Brasília reunindo representantes de todo o Brasil para dias de oração, escuta e discernimento. Vamos então à capital federal chamar a Aline Campelo, que traz as atualizações sobre esse evento para a gente. Aline, boa noite para você. Uma excelente noite para você, Reinaldo, e para todos que nos acompanham ao vivo. Bem, o destaque de hoje foi a coletiva de imprensa com a irmã Simona Bambrila, prefeita do Departamento para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica. Ela expressou muita alegria por estar no Brasil e reconheceu o vigor missionário e o testemunho da vida consagrada em nosso país. Vamos acompanhar então uma reportagem de Gabriela Matos e Essomar Ribeiro com os principais momentos da programação desta terça-feira. Irmã Simona Brambila falou da missão de acompanhar e auxiliar as diversas formas de vida consagrada pelo mundo e sobre a forma de vivenciar a própria escolha vocacional e os conselhos evangélicos. Vida contemplativa,
apostólica, os institutos seculares, as novas comunidades. Para a irmã Simona, sua presença na Assembleia significa proximidade entre o organismo vaticano e a vocação no Brasil nas diversas formas de vida consagrada. Mais uma vez, ela reforçou a sua disponibilidade em ouvir e aprender com os religiosos do país. A prefeita do Departamento para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica também pontuou a relação que tinha com o Papa Francisco e como se sente agora com o novo pontífice, Leão XIV. Se com Francisco, Papa Francisco, mais de pai com filha, com Papa Leão é de irmão maior. Eu fico muito feliz e muito grata, porque uma vez mais o Espírito Santo nos deu a pessoa certa no tempo certo. Representando a CNBB, Dom Ângelo Mesari lembrou a união e a comunhão expressas na Assembleia Nacional. Como conferência episcopal, nós temos a responsabilidade, do ponto de vista pastoral, de acompanharmos também, como bispos, como pastores, essa presença, o serviço, a missão de todos os carismas, em particular da vida religiosa consagrada. Já a presidente da CRB explicou como ser sentinela de esperança em tempos de travessia, como proposto no tema da Assembleia desse ano. Essa imagem da sentinela ela é muito importante, mas não é uma sentinela qualquer, é uma sentinela que quer ser sinal de Jesus, quer ser sinal de esperança para o nosso mundo. E para falar um pouco mais sobre os próximos dias da Assembleia, nós vamos conversar agora com a irmã Neuza Santos, que é assessora de comunicação da CRB. Irmã Neuza, muito obrigada por participar. A Assembleia vai escolher uma nova coordenação, eleger uma nova coordenação nacional. Como será conduzido esse processo eleitoral e, claro, a importância para a vida religiosa no país? A vida religiosa em si mesma é uma vida itinerante, né? Então, a Conferência dos Religiosos, a cada 3 anos, também vive essa itinerância, fazendo a eleição da presidente, da sua diretoria, que são 6 membros, e também do seu Conselho Fiscal. Então, estamos nesse processo que os superiores maiores, reunidos aqui nessa Assembleia, farão na próxima quinta-feira. Então, pedimos as orações de todo o Brasil para que possamos viver mais próximo a sinodalidade a partir da itinerância, dessa mudança a cada 3 anos. Perfeito, irmã Neuza. Agora, diante de tudo que foi vivido até aqui, com tanta partilha e comunhão, quais são os frutos que a CRB espera colher com esta Assembleia? Um dos grandes frutos que nós esperamos é reavivar sempre mais o profetismo que é próprio da vida religiosa, né? Esse gesto profético de estar junto aos mais pobres, os mais sofridos, sobretudo nas regiões mais longínquas do nosso país. E um outro é ser sinal de esperança, sobretudo também nessas realidades mais difíceis mesmo, mas também sermos sinais de esperança nas travessias da vida, entre a pobreza, entre o desemprego e entre a própria vida religiosa que vive hoje dificuldades que precisam atravessar, sendo sinal de esperança e sendo uma sentinela atenta a essas realidades. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, irmã Neuza. E a gente lembra que a Canção Nova segue acompanhando a 27ª Assembleia da CRB até quinta-feira, com reportagens e entrevistas especiais direto de Brasília. Agora vamos mudar de assunto, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adiou a votação do projeto que legaliza os jogos no Brasil, incluindo cassinos, bingos, jogo do bicho e apostas em corridas de cavalos. A proposta estava na pauta do plenário desta terça-feira, mas enfrenta ampla resistência entre os parlamentares. O texto, que avançou na Comissão de Constituição e Justiça no ano passado, com o apoio do próprio Davi Alcolumbre, é alvo de forte oposição, especialmente da maior bancada na casa, o PL, e da Frente Cristã, formada por senadores católicos e evangélicos. Hoje à tarde, nós ouvimos os senadores Isalcir Lucas e Damares Alves, ambos do Distrito Federal. Acompanhe. Nós estamos vivendo o pior momento do país, depois do Mensalão, depois da Lava Jato, em corrupção. O Brasil está mergulhado em corrupção.
E o povo entendeu que a legalização vai abrir porta para lavagem de dinheiro. Não é nem mais uma questão ideológica, não é nem mais uma questão da ludopatia, é uma questão de que jogos de azar é lavagem de dinheiro. Eu particularmente votarei contra. Eu que participei da CPI das bets, pude ver claramente o estrago que foi os jogos de bets no Brasil. Ludopatia, endividamento, diminuição do consumo de alimentos para jogos, pessoas do Bolsa Família jogando os recursos em jogos. E a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no gabinete do deputado federal Júnior Mano, do PSB do Ceará. A investigação apura desvio de recursos públicos e fraudes em processos licitatórios em municípios cearenses. O parlamentar é suspeito de integrar uma organização criminosa que teria usado contratos fraudulentos para custear campanhas políticas previstas para 2024. Um dos alvos da operação foi o gabinete do deputado no prédio da Câmara, aqui em Brasília. Confira os detalhes na reportagem. Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos por meio de fraudes em licitações e contratos, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal em 5 cidades do Ceará e no Distrito Federal. O grupo investigado é apontado por direcionar verbas públicas a determinados municípios cearenses e por manipular procedimentos licitatórios por meio de empresas ligadas ao esquema. A Justiça também determinou o bloqueio de mais de 54 milhões de reais em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas, com o objetivo de interromper a circulação de valores de origem ilícita e resguardar ativos para possível ressarcimento ao erário. As investigações apuram crimes de organização criminosa, captação ilícita de votos e lavagem de dinheiro, além de falsidade ideológica com fins eleitorais. Bem, em nota, o deputado Júnior Mano negou qualquer envolvimento em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos. No Senado, a Comissão de Constituição e Justiça volta a se reunir amanhã com 3 projetos em pauta, entre eles o que inclui o novo Código Eleitoral. Volto com vocês no estúdio. O governo estadual de São Paulo lançou uma plataforma que relaciona empresas e profissionais à procura de emprego ou cursos profissionalizantes. Informações com a repórter Natália Cassiano. O programa Trampolim foi lançado oficialmente na tarde de hoje no Palácio dos Bandeirantes pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Mas durante o dia o site já podia ser acessado. A plataforma disponibiliza vagas de emprego e cursos gratuitos, principalmente nas áreas de gestão e negócios e tecnologia da informação. As aulas acontecem tanto na modalidade online quanto na presencial. Para se inscrever, basta que o candidato acesse o site trampolim.sp.gov.br e entre em sua conta do gov.br. Depois é preciso preencher informações básicas e o currículo com experiências profissionais e acadêmicas. Após o cadastro, é possível pesquisar por vagas e cursos profissionalizantes, procurando pela área de atuação e o endereço mais próximo. E para os empreendedores, o site também possibilita o cadastramento de vagas e planejamento de cursos customizados para a qualificação do profissional que será contratado. De São Paulo, Natália Cassiano para o Canção Nova Notícias. E a gente continua em São Paulo porque uma feira reúne centenas de expositores e apresenta as novidades do setor de artesanato no Brasil. Um mercado que movimenta cerca de 3% do PIB nacional. E entre os destaques desta edição, o crochê reaparece com força, agora conquistando também o público jovem. Crochê virou tendência também entre os jovens. Júlia tem 16 anos e depois de ver a tia crochetando e vídeos na internet, pegou gosto pela arte. Faz casacos, bolsas, tapetes e até consegue vender seus produtos. Hoje veio a essa feira especializada em artesanatos para conferir as novidades do setor. Primeiro minha cunhada que
me mostrou as correntinhas, as primeiras coisas. Aí depois a minha tia Salete também, ela foi me ajudando. Aí eu vi na internet, bem lá na pandemia, que eu não ia pra escola, não tinha muito o que fazer. Aí eu fui fazendo crochê. Eu vejo um pouco como renda extra. A mega artesanal, realizada em São Paulo, reúne cerca de 400 expositores. E um dos grandes destaques dessa edição é o bom e velho crochê, que voltou com tudo. Antes ele era visto mais como o tapetinho de banheiro, a decoração e mais o tom neutro, e hoje em dia vem a roupa, vem o colorido. Eu comecei o crochê na pandemia, naquela tensão que estava todo mundo, mas na verdade eu sempre tive curiosidade para saber como que uma linha e um novelo se transformava em peças, né, de vestuário. 100 bilhões de reais. Esse é o valor que o mercado do artesanato movimenta por ano no Brasil, segundo o Sebrae. O número que representa 3% do PIB nacional. E são mais de 8 milhões de artesãos espalhados por todo o país. Toda vez que a gente tem um pouco de crise econômica no país, o artesanato vem suprir a falta de um emprego, a necessidade de gerar mais renda. Então, o artesanato hoje é responsável em sustentar muitas famílias. Mas a feira não é só para quem vem comprar. Até amanhã, o evento oferece oficinas para quem quer aprender novas técnicas. Neste estande, por exemplo, cerca de 5.000 pessoas devem participar de aulas de artesanato com fitas até o fim da feira. São aulas que a gente dá ensinando o público a fazer coisas diferentes, diversas técnicas diferentes. Clara participa da feira com a empresa da família, que transforma buquês de noiva em obras de arte com resina. Ela destaca o valor do artesanato para o mercado de eventos. O casamento, eventos, é a criatividade. A gente precisa sempre ter criatividade para trazer coisas novas, né? Representantes de novas comunidades se preparam para o segundo Encontro Nacional de Formação. O evento acontece no Rio de Janeiro e faz parte das celebrações de 35 anos da comunidade Mar Adentro. A segunda edição do Encontro Nacional de Formação para as Novas Comunidades será realizado no Colégio Santo Antônio Maria Zacaria, na capital fluminense. Esse ano tem um tema bastante propício para o ano jubilar, Ele Cristo, nossa paz, nossa esperança. A nossa comunidade nesse ano está celebrando 35 anos de fundação. Então esse Encontro Nacional de Formação está super especial, mais do que especial, porque temos muitas datas para comemorar, muitas bênçãos para celebrar. De acordo com o cardeal do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta, as novas comunidades são um caminho de renovação na igreja. O que me motivou a acolher esse encontro é que no Rio nós temos muitas novas comunidades e claro que o meu desejo é que as novas comunidades que estão aqui no Rio de Janeiro possam participar desse encontro junto com as comunidades que virão do mundo do Brasil todo. E também vejo as novas comunidades como um dom do Espírito Santo, como bem colocou o Papa Francisco, quando justamente organizou o Caris, né? Ou seja, essa ação do Espírito Santo que vai renovando sempre a igreja. Para Morgana, organizadora do encontro, viver esse momento na Cidade Maravilhosa é significativo por conta do ano jubilar do cardeal Dom Orani. Esse ano, Dom Orani, 75 anos de idade, também 50 anos de sacerdócio, nada mais justo do que celebrar com ele dessa forma. O evento acontece de 25 a 27 de julho e as inscrições podem ser feitas pelo site da comunidade Mar Adentro. Um estudo mostra que 90% dos semáforos de São Paulo não garantem tempo suficiente de travessia para quem tem mobilidade reduzida, como idosos, crianças e pessoas com deficiência. A dificuldade é diária e perigosa. O olhar atento de Simone é para aproveitar ao máximo o tempo do sinal aberto. Ao lado da filha, que é cadeirante, cada segundo conta na hora de atravessar. Eu acho que deveria ter um pouco mais de tempo os semáforos, né? Porque não é só aqui, né? É em outros lugares também que você precisa do semáforo e às vezes é muito rápido.
E essa percepção de pouco tempo para atravessar a rua é comum entre os paulistanos. Segundo o levantamento do Instituto Corrida Amiga, 80% dos semáforos da cidade não oferecem tempo adequado de travessia para idosos. E a situação é ainda mais grave para crianças, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em 90% dos cruzamentos, o tempo do farol é considerado insuficiente. Tem faróis que tem 2 segundos de tempo verde, tem faróis também que você fica até 2 minutos esperando até abrir novamente para o pedestre, e isso faz com que as pessoas corram, tentem atravessar mesmo no sinal vermelho e se expondo sempre ao perigo. A travessia da Rua da Consolação com a Maria Antônia, região movimentada do centro da capital paulista. Por aqui, o farol verde para pedestres dura em média 7 segundos, um tempo curto, principalmente para quem tem mobilidade reduzida. Tem que correr risco de cair, tropeçar. Ainda mais que às vezes é idoso, tem que ir empurrando alguma coisa, então é mais difícil. Eu acho que eles deveriam olhar mais do lado também. Não sei, deveria aumentar mais o tempo, mas também se aumenta muito o tempo, o trânsito também é muito grande nessa região, né? Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo disse que ampliou o intervalo de travessia de corredores viários importantes e que o cálculo é feito com base nas características do entorno. O Instituto Corrida Amiga defende que o tempo mínimo ideal de travessia para pedestres seja de 20 segundos e disponibiliza um canal para que a população possa relatar semáforos com tempo reduzido. E é uma das recomendações do Instituto Corrida Amiga que a população ela participe desses diagnósticos urbanos. Na quarta-feira, as temperaturas aumentam e a umidade fica em níveis críticos. Em alguns pontos do país, chove em poucas localidades e as pancadas de chuva continuam no norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. No Nordeste, a chuva se concentra na costa leste. Pode chover forte no litoral norte da Bahia e entre Sergipe, Alagoas e o estado pernambucano. No interior do país, o ar continua muito seco e sem previsão de chuva. A qualidade do ar está mais comprometida entre Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso e Tocantins. Temos aí para amanhã Cuiabá com apenas 29%. Lembrando que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o ideal de umidade para os humanos é entre 40% e 70%. A frente fria e a infiltração marítima favorece chuva isolada em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Nas demais áreas da região, o tempo firme predomina. As capitais mais quentes de amanhã serão... Temos aqui Rio Branco com máxima de 33, Cuiabá com máxima de 34 e Palmas com máxima de 37 graus. No Centro-Oeste, tempo firme sem chuva. No Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. No sul do país, a frente fria favorece chuva no litoral paranaense. Nas demais áreas da região, tempo firme com predomínio de sol e as temperaturas vão ficar baixas sim, mas especialmente ao amanhecer. Estamos à véspera de PHN 2025 e muitos vivem a expectativa para um dos maiores encontros da juventude católica do país. Nossa equipe acompanhou os preparativos para este encontro que começa amanhã à noite. Eles chegam cedo, antes dos grandes passos e da multidão. Com rodos, baldes e corações disponíveis, avançam como verdadeiros guardiões da casa de Deus. Nas mãos, o gesto simples da limpeza, para que cada jovem que pisa neste lugar se sinta bem-vindo e acolhido. Antes, a gente faz uma faxina completa, né, de tudo, de papeleiros, as portas, torneiras, todos são higienizados. Se o coração precisa de alimento espiritual, o corpo também pede sustento. Mais de 50 pontos de alimentação estão espalhados pelo santuário, rincão, centro de evangelização e estacionamento superior.
Por trás de cada fornada, mãos na massa. Nas imagens, o pão é moldado como gesto de cuidado, que tem cheiro de fermento e calor de missão. Nós sabemos que os nossos intervalos são curtos e o povo de Deus quer participar das pregações. Então você sai rapidamente, consegue se alimentar aqui dentro da chácara, corre de volta para viver bem essa espiritualidade do PHN. Quem passa por aqui já sente no ar o aroma irresistível de todos os produtos. Agora me despeço com essa equipe animada que literalmente colocou as mãos na massa. Nesta edição do PHN, o esquema de som promete levar cada palavra aos 4 cantos do centro de evangelização. A voz da juventude vai ecoar mais forte e mais viva. A ideia é ficar que todo mundo escute com uma inteligibilidade boa. Cachoeira Paulista é uma cidade típica de interior, com pouco mais de 30 mil habitantes, segundo o último censo divulgado pelo IBGE. Nos dias de PHN, vê a sua população mais que triplicar. Muita gente em um mesmo espaço provoca congestionamento, trânsito, filas. A Canção Nova está se preparando para receber todo esse público. Mas, assim como descer as escadas, degrau por degrau, paciência, atenção são aliadas para que todos consigam chegar com tranquilidade no seu destino. É preciso seguir esses direcionamentos, ter um pouquinho de paciência, saber que nós estamos preparados, tem a equipe de bombeiro, o próprio Hospital Padre Pio. Eu me lembro muito dos acampamentos grandes na Canção Nova do Padre Léo. O acampamento da Canção Nova nos tira do sistema do mundo. Neste solo de fé, a juventude é chamada a viver a santidade, com coragem, com verdade, com o coração em Deus. Vem pro PHN, estamos te esperando! Você tem plantas e flores, cultiva plantas e flores na sua casa, Fernanda? Tenho, gosto bastante, viu? Também gosto. E nessa época, Belo Horizonte ganha novas cores. A floração dos ipês muda a paisagem da capital mineira e atrai olhares, fotos e até encantamento. Pois é, a nossa equipe foi às ruas para apreciar o espetáculo da natureza e os significados que ele carrega. Impossível andar por Belo Horizonte e não reparar na beleza que traz as ruas da capital. Com certeza absoluta, a floração dos ipês é uma coisa que acalenta a alma, mexe com os nossos olhos, né? É muito legal. O nome ipê da língua tupi significa árvore cascuda, por causa da madeira forte e resistente. Fica muito mais bonita, é a melhor semana do ano é quando flore aqui na praça. As árvores de florada rosa podem chegar a 35 metros de altura e as flores despontam entre junho e agosto. E os ipês roxos chegam a 20 metros, com florada de julho a setembro. A floração é sempre um mecanismo de defesa. O choque térmico de baixa temperatura com baixa umidade leva a ativar os hormônios. As plantas têm hormônios que produz flor, que produz ramo novo. E no caso deles, cada espécie vai ter uma concentração e um limite de temperatura e um limite que vai ser esse limite de umidade. Segundo a Prefeitura, são mais de 24 mil árvores espalhadas pela cidade. Com tanta exuberância, não é difícil encontrar olhos atentos e câmeras prontas para tentar eternizar em imagem uma beleza que dura tão pouco. Ano passado a gente teve uma alteração climática e essa alteração climática fez com que as temperaturas ficassem elevadas. O ipê precisa do choque térmico de baixas temperaturas. Isso alterou a fisiologia dos ipês como um todo. Eles não perderam todas as folhas para entrar com a floração. Houve uma qualidade das sementes pior. Esse ano a gente teve o privilégio da volta, a volta dos ipês à sua fisiologia, ao seu tempo. Claudineia está a passeio por BH e se encantou com a cidade em diferentes tons de rosa que encontrou. E o tapete que fica no chão, maravilha, muito lindo mesmo, estamos amando. Acaba andando olhando para cima, né? Pois é, porque não dá para passar sem não ver, sem apreciar tudo que Deus faz por nós. Isso é uma dádiva divina, não é? Além da beleza já conhecida, a planta possui propriedades medicinais e valor nutricional. Não só belos, mas possuem flavonoides, que controlam o câncer, são anti-inflamatórios. Os indígenas usavam a flor do ipê amarelo
como comestível para fazer farofa. A casca do ipê também, roxo, é medicinal. Mais do que lindos registros, a natureza deixa um ensinamento. Os ciclos são aprendidos com as dinâmicas da natureza. Às vezes a gente termina um ciclo para começar outro que tem uma inflorescência maior. Linda paisagem em Belo Horizonte. Gostou, Reinaldo? Gostei muito. Pois é, o Canção Nova Notícias fica por aqui. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10, o PHN. Uma ótima noite e bom descanso. Boa noite e paz para você.